live. Então eu quero trazer uma palavra amiga para você, uma palavra abençoada aqui de Deus para o seu coração, quando Jesus ele está ali no caminho em direção a Jerusalém. No Evangelho de Mateus, capítulo de número 21, Jesus saindo de Jericó, e ele se depara com uma situação muito interessante. Eu quero que você acompanhe aqui comigo em Mateus capítulo de número 20, a partir do versículo de número 29. Mateus capítulo 20, versículo de número 29, está escrito assim, acompanhe. E saindo eles, Jesus, os discípulos, e uma grande multidão que o seguia, e eis que 2 cegos, assentados junto do caminho, 2 homens com deficiência visual, à beira, assentados junto ao caminho. Como era costume no mundo antigo, as pessoas que haviam deficiência física, um problema, seja ele nas pernas, de paralisia, um coxo, alguém que estava sofrendo com um tipo de uma enfermidade que era inviável para aquela sociedade, não era? Que era uma sociedade muito preconceituosa acerca dos enfermos e doentes. Acreditava-se que um enfermo, um doente, alguém que estava carregando a enfermidade no corpo, era um juízo divino. Então eles viam a enfermidade, a paralisia, a cegueira, a mudez, qualquer enfermidade no corpo físico. Aquela sociedade em que Cristo estava naquele tempo, via essas pessoas com os olhos preconceituosos, E tinham como juízo de Deus sobre os tais. Jesus, uma certa vez, foi até interrogado por um dos seus discípulos, sobre um cego que estava ali em Jerusalém. E os discípulos perguntaram: mestre, quem é que pecou para que este homem nascesse cego? Seus pais? Ele? Será que ele carrega um karma de vidas passadas? Será que ele carrega o juízo de uns pais pecaminosos e aí Deus puniu essa família dando-lhe um filho cego? E esta era a pergunta, e este era o conceito, das mentes daqueles dias. Alguém doente, alguém enfermo estava sofrendo o juízo de Deus. E até hoje ainda, você que me acompanha, as pessoas ainda têm esse preconceito, esse conceito já formado. Se tem alguém vivendo uma desgraça, um sofrimento, está passando por uma luta, as pessoas tendem a acreditar que estão sendo punidas por Deus, que Deus está julgando, exercendo um juízo severo e perverso sobre os tais. E Jesus vai quebrar esse conceito, Jesus vai praticamente anular esse princípio desse conceito de causa e efeito, da teologia da causa e efeito. Jesus disse: nem ele pecou e nem seus pais pecaram. Foi assim para que se manifeste nele a glória de Deus. Então nós temos que ter um olhar de Jesus para a situação de que essa questão de causa e efeito que a população, a sociedade impõe sobre as pessoas, de um juízo divino, Jesus disse: não tem karma, não tem vidas passadas que foram ruins e agora nasceu assim, a pessoa está pagando o seu karma aqui até ela se evoluir. Não, Jesus disse: nem ele nem seus pais pecaram. Foi assim para que se manifeste nele a glória de Deus, para que o poder de Deus se manifeste sobre a vida das pessoas.
Então a enfermidade, a doença que vem sobre os tais é para que a bênção de Deus, a glória de Deus se manifeste de alguma forma. E ali naquela época, você vê que aqui eu estou lendo o texto de Mateus capítulo 20, versículo 30, que 2 cegos assentados junto do caminho, mendigando, dependendo do socorro, da ajuda de terceiros que passassem por ali e lhe desse algum sustento, alguma moeda para poder sair daquela situação e levar sustento para dentro de casa, visto que eles eram inviáveis para o meio social em que vivia, devido à sua paralisia, devido à sua cegueira, eram inviáveis para os meios em que eles viviam, para o meio em que eles viviam. E aí Jesus, passando por ali, Jesus não despreza ninguém. Jesus, ele não exclui ninguém, ele inclui. O reino de Deus, ele é inclusivo, inclusive para aqueles que são considerados e consideradas excluídos do meio social em que vive. Jesus os inclui. Os rejeitados pela família, pela sociedade, Jesus não abre mão dessas pessoas, em hipótese alguma. E aí, ouvindo Jesus passar, eles começaram a clamar, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele clamava para um da multidão, que pudesse ter dele misericórdia. Porque a multidão que estava andando com Jesus, os discípulos que estavam andando com Jesus, com certeza não deram a mínima para esses 2 cegos. Não se importou para a dor e o sofrimento e a desgraça em que eles viviam. A multidão repreendia para que eles se calassem, inclusive. Você veja que a maioria das pessoas que acabam seguindo a Jesus Cristo acabam se tornando muitas vezes insensíveis com a dor e com o sofrimento alheio. As pessoas vão tornando-se insensíveis. Tem Jesus como foco, tem Jesus como objetivo em buscá-lo, tê-lo Jesus na sua vida, que acaba se esquecendo que à sua volta também tem pessoas precisando de socorro, precisando de uma ajuda, precisando de uma mão amiga para ajudar. E ali a multidão que estava seguindo a Jesus Cristo, que o seguia, uma grande multidão que o seguia, provavelmente só notou os 2 cegos à medida que eles iam clamando, iam suplicando, iam pedindo, iam buscando o socorro e a misericórdia de Jesus. E aí você vê que aquela multidão que estava ali seguindo Jesus, o que me chama a atenção que é uma multidão que segue Jesus, uma grande multidão, os discípulos caminhando juntos, mas insensíveis com o sofrimento das pessoas que estão à beira do caminho, insensíveis com aqueles que estão assentados, rejeitados, renegados, excluídos do meio social. E são pessoas que estão seguindo a Jesus. E estes cegos começam a clamar pela misericórdia de Jesus. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Tenha compaixão da minha vida, olhe para mim. Porque o único daquela multidão que poderia sensibilizar com o sofrimento alheio, com a dor, com o sofrimento do próximo, era somente Jesus realmente. Somente o nosso Senhor Jesus.
Você passa aí, quantas vezes a pessoa andando no centro da cidade, caminhando no centro da cidade, quantos estão assentados à beira do caminho, não é? Quantos estão assentados junto ao caminho, que estão cegos espirituais falando, ou cegos fisicamente para a realidade da vida. Eles eram cegos, os dois, fisicamente, mas a cegueira da insensibilidade, a cegueira da falta de compaixão e de misericórdia era muito maior no coração da multidão que estava ali. Porque a multidão, só de pegar os dois cegos e dizer, olha, Jesus está aqui, vamos até ele. Não, olha o que a multidão fazia. E a multidão os repreendia. A multidão mandava calar-se. Vocês têm que ficar quietos, vocês dois. Vocês estão atrapalhando a procissão. Vocês estão atrapalhando o curso de seguir Jesus. Se vocês não podem seguir Jesus por ser cego, não atrapalha quem pode. É uma insensibilidade na alma humana, às vezes, né, amados? É impressionante como a alma humana, ela é insensível. Ela é insensível às dores e os sofrimentos alheios. As pessoas muitas das vezes estão tão preocupadas com o seu sofrimento, com a sua angústia, não é? Que esquece também que à volta existem outras pessoas também vivendo as mesmas angústias, as mesmas situações ou até mesmo piores. E muitas vezes, só de ser um ombro amigo para ajudar, levar até Jesus, começa até a repreender, a dizer, olha, você tem que parar. Se Jesus não te abençoa, para de gritar, para de insistir com Jesus. E a multidão repreendia para que se calassem. E eles, porém, cada vez mais clamavam mais, ou seja, cada um sabe o tamanho da sua dor. Cada um sabe o tamanho do seu sofrimento e angústia que carrega dentro de si. E esses homens não insistiram, apesar de estarem excluídos, renegados, à beira do caminho, pessoas sem sentirem sensibilidade algumas para com eles. Eles insistiram em buscar a Deus, insistiram em clamar ao Senhor, insistiram em colocar em prática a sua fé, dizendo, não, nós estamos precisando, estamos à beira do caminho, estamos junto ao caminho, assentados, mas tem alguém por nós. Se tem alguém por nós, precisamos insistir na caminhada da vida. Se tem alguém por nós que tem misericórdia de nós, não podemos parar de suplicar e de buscar. Talvez você é este homem, não é? Esta mulher que está aí junto ao caminho, assentado, porque ninguém vai se sensibilizar pela sua dor ou pelo seu sofrimento. Talvez você está aí, né, meu amado e minha amada, assentado na sua casa, assentado no seu trabalho, está me ouvindo, e você diz, pastor, ninguém está sensibilizando pelo meu sofrimento e pela minha dor, pela minha angústia. Ninguém está sensibilizando pelos meus traumas, pelos meus complexos. Sou rejeitado, sou renegado, sou abandonado pela sociedade, pelo meio em que eu vivo. Ninguém dá importância para o que eu falo, o que eu faço, ainda me repreende. E muitas das vezes são até mesmo pessoas que seguem a Jesus, que caminham com Jesus. E eles insistiam, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Você pode ter certeza, se você buscar ao Senhor com todo o seu coração, com toda a sua alma, o Senhor Jesus
sensibilizará pela sua angústia, pela sua dor, pelo seu sofrimento, porque Ele vai se sensibilizar. Ele tem compaixão. Jesus, Ele move-se de íntima compaixão pelos seres humanos. Jesus se coloca no lugar do sofredor, daquele que está na angústia, daquele que está no sofrimento. Jesus, Ele vai se sensibilizar com qualquer mortal que o clama e o busca de todo o coração. Se você o clamar e o buscar de todo o seu coração, ainda que você está sentado junto ao caminho como aqueles dois cegos, e ninguém se preocupa com a sua dor, ninguém se preocupa com o seu sofrimento, com a sua angústia, Jesus Cristo, Filho de Davi, o Filho de Deus, o Deus encarnado, Ele vai se sensibilizar por você sempre. Você só precisa clamá-lo, você só precisa invocá-lo de todo o seu coração, com toda a sua força e com toda a sua alma, e Ele se apiedará de você. E aí Jesus parou. Jesus para. Interessante que a multidão não queria que Jesus parasse. Mas Jesus para. Jesus não trabalha porque a multidão ou porque as quantidades o seguem. Jesus para quando alguém o clama com toda a sua alma, com toda a sua força. E Jesus parando, chamou os dois e disse: que quereis? Que queres que eu vos faça? Diga-me. Jesus está sempre fazendo essa pergunta para todos os aflitos, para todos os excluídos, socialmente falando, religiosamente falando. Você que se sente excluído do meio em que vive, assentado junto ao caminho. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Esses homens entraram no caminho certo, o caminho de Jesus, o caminho da vida, o caminho da verdade, o caminho do Evangelho, o caminho da palavra. E quando eles entraram no caminho que é Jesus, a palavra parou, o verbo parou, e o verbo disse, a palavra disse: que queres que vos faça? O reino dos céus, ele está sempre pronto para atender as demandas daqueles que estão excluídos. Conheço tanta gente que diz: Deus não me ama, Deus não me quer, ninguém está nem aí para comigo, mas os céus está sempre voltado para o homem. Chegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós. E disseram-lhe eles: Senhor, que os nossos olhos sejam abertos. Nós queremos ver, nós queremos enxergar a vida por outro ângulo. Até então nós só enxergamos a vida de um modo. Nós queremos que os nossos olhos sejam abertos. Mas eles já estavam com os olhos da fé abertos. Só os olhos físicos para a realidade ainda não estava aberta. Interessante que se os olhos deles estivessem abertos e visse o comportamento da multidão, talvez eles teriam desanimado. Mas como só a audição estava funcionando, eles não deram ouvidos ao que a multidão falava. É isso que é importante também ressaltar, meu querido. Quando você dá ouvido que a multidão à tua volta fica lhe dizendo, seus olhos acabam se fechando para a realidade da vida. Muitas pessoas não conseguem enxergar o caminho, a verdade e a vida, justamente porque os ouvidos estão abertos para o que os outros falam, para o que os outros replicam, para os questionamentos. Estes dois homens não deram ouvidos ao que a multidão falava.
E eles chegaram diante do caminho da verdade e a vida, que é Jesus, e disseram: queremos que os nossos olhos sejam abertos. E Jesus, movido de íntima compaixão, tocou-lhe nos olhos e logo viram e eles o seguiram. Veja, meu amado e minha amada, Jesus, Ele quer abrir os teus olhos para você segui-lo, para você seguir o verdadeiro caminho, não ficar assentado na marginalidade da vida, mas andar no caminho que é Jesus, andar nas pegadas do Evangelho, andar no caminho certo, porque se você andar no caminho que é Jesus, os teus olhos se abrirão, os teus olhos serão abertos, e eu tenho certeza disto, que você, com os olhos abertos, enxergando o caminho, a verdade e a vida, o Senhor realizará grandes coisas na sua vida. O teu caminho não será um caminho de quem fica sentado, esperando e vendo a vida passar. Você vai fazer parte do percurso da história. Você vai fazer parte do caminho da vida correndo. E Jesus disse: vinde a mim. É um convite dele. Ele tem prazer em que você se achegue a ele e o clame com todo o seu coração, com toda a sua força e com toda a sua alma. Então, nesta segunda-feira, começa esta semana dizendo: vou trilhar o meu caminho em Jesus. Vou começar esta semana buscando o Senhor Jesus com todo o meu coração, com toda a minha força, e não vou aceitar ficar à beira do caminho. Não vou impedir que ninguém me torne cego para ver a vida, mas Jesus vai abrir os teus olhos e você vai enxergar o melhor caminho a seguir em nome de Jesus. Deixa eu orar pela sua vida, deixa eu abençoar a sua vida agora. Então, meu querido, eu quero que você tome posse e siga Jesus, porque só Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. Se você confiar nele, tudo mais Ele fará. Deixa eu orar pela sua vida agora. Amanhã temos mais uma porção da palavra, às 18 horas até às 18h30, estou aqui nesse encontro marcado com você, juntos pela nossa web rádio Nova Geração e aqui pela nossa live no Facebook. Deixa eu orar pela sua vida. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai, meu Deus, eu abençoo agora cada vida e cada pessoa que está me acompanhando. Meu Deus, que esta pessoa tenha os olhos abertos para ver a realidade da vida e seguir o caminho certo, que é Jesus, que é a vida e a verdade. Então abençoa, Pai, cada vida e cada pessoa neste momento, que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, repouse neste coração, e que cada vida e cada pessoa seja restaurada e restaurada pela fé. Eu abençoo essas vidas em nome de Jesus. Amém, minha gente.